trabalhadores do Brasil. Atenção, está no ar. Pode História. Só faz de conta que a política não interessa quem manda não interessa. E Deus sabe que a política não interessa mesmo. Nesse mês de maio, vamos mergulhar nas histórias, contradições e memórias do trabalhismo na América Latina, com um olhar crítico e decolonial. Hoje, começamos a nossa jornada com uma pergunta fundamental. O que está por trás do 1º de maio, o chamado Dia do Trabalho? No Brasil, essa data ganhou tons oficiais, palanques e discursos de unidade nacional. Mas qual história está sendo contada? E quais histórias foram silenciadas? Para nos ajudar a pensar essas questões, recebemos uma convidada muito especial, a historiadora Maíra Coan Lago, uma das organizadoras do livro Dicionário do Governo Vargas, da Revolução de 1930 ao Suicídio. E antes de irmos propriamente para o episódio dessa semana, eu quero agradecer aos nossos apoiadores. Muito obrigado. Pod História só existe por conta de vocês. Além disso, quero divulgar também a primeira edição da revista do Pod História, uma revista de história que busca amarrar mensalmente os episódios do nosso podcast. A primeira edição foi dedicada aos episódios indígenas na história do Brasil. Nessa revista você encontra textos exclusivos, como o texto do historiador Edson Reis Silva, trechos dos episódios, artigos de opinião e muito mais. Para acessar, basta clicar no link na bio dos episódios ou acessar apoia.se/podhistoriapodcast. Vai lá olhar, eu garanto a vocês que vale muito a pena. E aí, professora, primeiramente, muito obrigado, por aceitar participar aqui do nosso programa e se apresente aos nossos ouvintes, fala um pouco aí da sua carreira, dessa construção que deve ter sido muito, muito incrível, vamos dizer assim. Olá, João. Olá, ouvintes. Quero começar agradecendo o convite de estar aqui com vocês, conversando sobre uma temática que me é tão cara e que eu gosto bastante, Eu tenho formação em História e em Relações Internacionais, também tenho especializações, mestrado e doutorado. Meu mestrado foi em Integração da América Latina, meu doutorado foi em História Social, ambos dentro da Universidade de São Paulo. E desde meu mestrado eu tenho me debruçado sobre essas questões da comunicação política, especialmente das lideranças, a partir das lideranças do Getúlio Vargas e Juan Domingo Perón, com as pessoas comuns em geral e os trabalhadores em particular. Então, basicamente, o que eu fiz no meu mestrado foi estudar os discursos políticos do Getúlio Vargas nas datas 10 de novembro e 1º de maio durante o Estado Novo, e do Juan Domingo Perón, dos mesmos discursos do 1º de maio e também do 17 de outubro de 1946 a 1955, tentando compreender como que esses governantes se preocuparam em construir uma determinada relação com os trabalhadores. E depois do meu doutorado, dentro também da Universidade de São Paulo, eu estudei, vamos dizer assim, entre aspas, a recepção desses discursos, procurando compreender a partir das milhares de cartas que os trabalhadores escreveram, como que eles mobilizaram esses discursos oficiais a seu favor para colocarem as suas demandas. Então, minha trajetória, ela passa por aí, e as minhas publicações, meus interesses também estão dentro disso. Inclusive, faço parte do grupo de pesquisa de dimensões do regime Vargas e seus desdobramentos. Então, já deixo a dica para quem tiver interesse, nos siga. Temos Instagram, temos YouTube, temos, enfim, uma série de formas de comunicação. Estamos sempre aceitando novos membros. O arroba das páginas de vocês tem o mesmo nome? Grupo de... Como é que é? Grupo de Pesquisa Vargas, é isso? Grupo de Pesquisa, Dimensões do Regime Vargas e seus desdobramentos. Agora a pergunta de 1 milhão, que eu não sei o arroba de cor. Então já vamos deixar aí pro pessoal. Depois eu te passo, porque realmente não, agora... Não tem problema. Bom, e aí, professora, queria começar falando sobre a origem política, do 1º de maio, porque uma coisa que eu aprendi na faculdade de História é que basicamente todo processo histórico é uma construção. Então, não brotou assim, num belo dia surgiu alguém e falou, olha, 1º de maio vamos colocar um feriado ali. Então, para começar, qual é a origem, do 1º de maio, como data de luta principalmente, e como esse sentido chega e se transforma aqui no Brasil, Eu acho importantíssimo a gente localizar historicamente, como que essas datas também são construídas e são objetos de disputas políticas até os dias atuais, Então, a gente volta lá no século XIX, mais especificamente nos Estados Unidos, em Chicago, quando a gente assiste uma greve geral que foi, então, fruto de uma luta de diversos trabalhadores em 1886, e como desdobramento dessa greve geral teve uma intensa repressão policial,
muitas violências, mortes inclusive, e a gente acaba conhecendo esse episódio também como os mártires de Chicago. Depois de 1886, a gente vai ter, em 1889, já durante o Congresso da Segunda Internacional, um esforço, especialmente dentro da França, né, pensando em outros trabalhadores também, de diferentes correntes políticas, em transformar essa data, né, o 1º de maio, em algo que conectasse trabalhadores do mundo inteiro, porque trabalhadores do mundo inteiro estavam reivindicando seus direitos, né? No contexto dos Estados Unidos, a reivindicação era especialmente por 8 horas de trabalho, né? Num contexto que a gente não tinha, né, esse tipo de legislação. E a partir daí, então, a ideia era que se unificasse essa luta, que fosse um dia de luta que rememorasse os mártires de Chicago, mas também trouxesse elementos, né, particulares de cada uma dessas realidades que esses trabalhadores vivenciavam em diferentes partes, né. Teve também toda uma discussão sobre se seria 1º de maio, se seria 14 de julho, mas pensou-se que 14 de julho, que estava muito ligado ao centenário da tomada da Bastilha, etc., quando a gente está falando de um congresso que se realizou em 1889, ia ficar muito colado na França, e a ideia é que fosse algo mais transnacional, ou seja, que ultrapassasse o território francês e conectasse essas diferentes pautas. No Brasil, essas comemorações vão chegar também nesse contexto, né, de final do século XIX, começo do século XX, mas também com formas diferentes de pensar a sua realização e as suas reivindicações, vamos dizer assim, né? Mas, de qualquer forma, o que eu acho que é importante a gente marcar, até para pensar essa diferença que vai ter deste primeiro momento, vamos dizer assim, para o segundo momento, que é quando a gente vai pensar no papel do Estado, né? É a gente marcar que é uma data de luta, né? É uma data que os trabalhadores estão cada vez mais em cena, colocando as suas demandas e todas as suas insatisfações nas ruas, vamos dizer assim, de formas diferentes, né? Greves, comícios, manifestações, né? Encontros, denunciando as péssimas condições de trabalho e de vida que eles vivenciavam, né? E quando foi que isso se transforma no Brasil, né? Isso começa a se transformar no Brasil já no começo dos anos 20, né? Se a gente pensa que em 1924, o então presidente Arthur Bernardes, ele vai transformar o Dia do Trabalhador, já associando com o Dia mais do Trabalho do que do Trabalhador, como um feriado nacional. Então, basicamente, qual que era a ideia ali do Estado, né? Tomar para si essa data de luta para tentar transformar o seu significado, né? Como se fosse algo que agora devesse ser pensado no sentido de glorificar o trabalho, né? E glorificar aquilo que desdobrava do trabalho, né? Ou seja, tudo que poderia se produzir, se desenvolver, atingir o progresso, etc. Lembrando que o Arthur Bernardes, ele está num contexto, né, em que, se por um lado você começa a identificar algumas promulgações de legislação trabalhistas, né, algo que vai ser intensificado já no governo Vargas, por outro lado também é um governo muito marcado pelas repressões aos trabalhadores, as manifestações, enfim. Então, a gente está já olhando ali para esses anos 20, enxergando esse interesse do Estado em se apropriar dessa data e transformar completamente o seu sentido. E aí você fala sobre essa construção, né, essa chegada dessas ideias nos anos 20 aqui no Brasil. Só que o que eu fiquei me perguntando muito, assim, vamos dizer, foi justamente o seguinte: desde a escola, professora, como é que a gente associa o Dia do Trabalho ao Getúlio Vargas? Independentemente de qualquer coisa, sabe? E aí eu queria saber, justamente por isso, por que a gente associa tanto, né, o Dia do Trabalho ao Getúlio Vargas, como se o Getúlio Vargas fosse o patrono, né, da origem dessa data, tanto que, por exemplo, antes de você comentar antes, obviamente, de eu fazer as pesquisas para essa conversa, eu não sabia dessa origem até então, sabe? A gente justamente porque fica no imaginário, né? Fica no imaginário, inclusive, do trabalhador brasileiro. E eu queria saber qual que é o papel do Estado para poder personificar uma data que não é, vamos dizer assim, nem é brasileira, né? Nem foi criada no Brasil, numa figura tão importante como Getúlio Vargas, né? Na história do país, principalmente ali nos anos 30 e depois um pouco nos anos 50. Não, eu acho que é ótimo, né? Então, eu mencionei o Arthur Bernardes porque ele, de certa forma, oficializa o feriado, mas quem vai tomar o feriado para si e colocar cada vez mais luz em si próprio é o próprio Getúlio Vargas, né? Então aí a gente precisa lembrar que nos anos 30, né, a gente tem a chamada Revolução de 30, que faz com que o Vargas chegue ao poder com toda uma proposta de remodelação do Estado brasileiro, vamos dizer assim, né? Ele vai falar de uma reconstrução do Brasil, ou de um novo Brasil que precisaria ser colocado, muito com uma preocupação também
em promover a modernização e o desenvolvimento, especialmente econômico, mas obviamente também social, político brasileiro, né? E aí, nesse sentido, o que vai acontecer? A gente está num contexto que a gente tem a questão social colocada na mesa, e os estados, né, representados por diferentes governantes, vão ter que lidar com aquela questão de alguma forma, né? E o Vargas, ele vai entender que é necessário intervir nessa questão diretamente, e mais do que isso, era necessário reconfigurar a imagem, a ideia que se tinha, né, dos trabalhadores com os empregadores. Então, nesse sentido, ele surge nos anos 30, né, como uma proposta de conciliação de classes. Essa conciliação de classes passa por essa ideia de que todos deveriam fazer parte desse projeto, desse novo Brasil. Um novo Brasil que não poderia mais ter essas lutas que o 1º de maio representava, essas diferenças. Ao mesmo tempo, também era importante a gente entender que era necessário você contribuir para o desenvolvimento do mercado interno brasileiro, né? E isso faz com que cada vez mais você crie mecanismos e estruturas como o próprio Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, chamado Ministério da Revolução do começo dos anos 30, para então mediar essas relações entre os trabalhadores e os empregadores. E quem faria essa mediação? O Estado. E nesse sentido, o que você vai ter já no começo dos anos 30, mas se intensifica muito com o Estado Novo, e aí essas festividades ficam muito associadas ao Vargas, especialmente durante a ditadura do Estado Novo, né? É necessário você entender que, representando o Estado, você vai ter a figura do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, que vai ser cada vez mais colocado a partir da propaganda política, a partir dos seus próprios discursos políticos, como uma figura fundamental nessa conciliação e nessa promoção de desenvolvimento do Brasil. Então, marcando essa diferença entre o velho e o novo, você tem o Vargas fazendo essa associação. Nesse sentido, o que você vai ter se eu tenho um novo país sendo construído, esse novo país precisa de novas realidades, que são, no caso do social e do trabalhista, uma série de legislações que vão sendo promulgadas nesse contexto junto com políticas sociais. E é claro que o governo vai fazer isso apagando ou tentando apagar essa luta histórica que a gente tem já de bastante tempo dentro do Brasil e tentando colocar para si, especialmente na figura do Vargas, né, do personalismo, de que ele era alguém clarividente, que antes mesmo dos trabalhadores falarem, demandarem alguma coisa, né, ele já sabia o que os trabalhadores queriam, já estava convivendo, ele já tinha uma noção muito boa, né, e ele então entregava essas legislações nessas festividades, especialmente no 1º de maio, como presentes, como algo ligado com doações, né. Então, por que é importante a gente pensar nisso? Mais do que pensar, porque pensando a gente já está, né? Entender isso. Porque a partir disso, você vai ter todo um empenho de uma construção de que o Estado benevolente nos doou essas legislações, portanto, não é preciso mais ter essas disputas, essas tensões, e é por meio do Estado benevolente também que a gente consegue uma ascensão, a gente consegue um desenvolvimento melhor, porque quando a gente está falando da parte trabalhista, também se conecta com questões sociais, familiares, tudo estava muito relacionado, né? E é claro que com isso buscava-se o quê também? Uma disciplinarização da sociedade, né? Porque quando a gente está falando de legislações, está falando de 1º de maio, a gente está falando também da carteira do trabalho, por exemplo, a carteira profissional, que era um dos instrumentos utilizados para controlar aqueles trabalhadores, né? Junto com toda a questão que teve do aparelhamento dos sindicatos, né? Então, é claro, se por um lado a gente tem essa associação, porque ela é fruto de uma construção muito importante desse contexto, né? Até a ideia que a gente tem Estado Novo, às vezes a gente estudou na escola, né? República Velha, tudo isso vem desse momento importante e foi muito difundido, né? Não só pela propaganda política, mas também dentro das escolas, né? Então, se eu pudesse, assim, né? Já me alonguei, mas se eu pudesse, assim, dar uma sintetizada, né? É entender que para o Estado era fundamental desradicalizar esse dia e transformar esse dia do trabalhador para o trabalho, porque convergia com os interesses daquele contexto, né? Uma sociedade em luta não interessava, uma sociedade dividida não interessava, né? Então, nesse sentido, há um papel central do Vargas, porque o próprio Dia do Trabalhador vai ser transformado ao longo do Estado Novo como Dia do Trabalho. Se é Dia do Trabalho, ele não está só mais no trabalhador, ele está também no empregador,
e está também na união de forças para a construção do novo Brasil, que se colocava naquele contexto, né? E esse novo Brasil também precisa estar diferenciado de outros lugares que tinham lutas, disputas, entre outras coisas. Quando você fala, né, justamente sobre o Estado tomar esse papel para si, né, fica meio que aquele sentimento também, por parte dos trabalhadores, digamos assim, de gratidão, de certa forma, né, porque foi o Vargas que anteveu, ele foi clarividente, então nós vamos ser, vamos dizer assim, obedientes ao governo, porque o Vargas sabe o que é melhor pra gente, o Vargas está fazendo pela gente, né, e aí eu queria até entrar um pouquinho já no bloco 2 da nossa conversa, né, que é sobre justamente a invenção do trabalhador ideal, né. No seu trabalho de mestrado, você analisa o que chama de invenção simbólica do trabalhador, né, durante o varguismo. E aí, quem era esse trabalhador idealizado, né, durante o governo Vargas? E aí eu queria saber de uma outra coisa também, se, a partir do momento em que o Vargas, como essa figura, né, política, simbólica do Brasil, se isso ele também vai, de certa forma, respingar em outros países da América Latina, sabe? Esse tipo de sentimento, esse tipo de sensação. Não, acho que é ótimo a gente pensar sobre isso, até para entender os incluídos e os excluídos desse projeto, né? Então, a primeira coisa que eu acho que é bacana marcar é por onde que eu pesquisei essas questões, né? Mencionei no começo, mas a gente sabe que algumas coisas a gente precisa retomar, né? Então, eu estudei os discursos políticos do Getúlio Vargas do 1º de maio e do 10 de novembro, que é a data do golpe do Estado Novo, né? Que era comemorado todos os anos. E junto com isso também eu estudei outras documentações, especialmente imagéticas, para tentar entender o quanto que o discurso textual e o discurso imagético eles se complementam, e entendendo que a gente fala do Vargas, mas a gente sabe que tem uma série de pessoas por trás do Vargas, inclusive tem toda uma discussão, quem escrevia os discursos do Vargas, etc., né? Então eu estudei a partir disso para tentar entender como que houve um esforço para se conectar com esse trabalhador que não ia se conectar arbitrariamente. Opa, deixa eu ver aqui o Vargas e deixa eu gostar do Vargas, né? Então, a partir desses discursos, o que a gente observa, né? No primeiro lugar, eu acho que é importante marcar que muitas das vezes que aparecia trabalhador, direitos, deveres, né, e tudo que se relaciona com o mundo do trabalho, a gente está pensando muito mais num trabalhador urbano do que num trabalhador rural, embora especialmente a partir da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a gente consiga ver uma marcação maior do trabalhador rural, que é algo que eu vou falar daqui a pouco. Então, nesse sentido, quem que é esse trabalhador, né? Como que esse trabalhador deveria ser para se conectar com o governo estado-novista, né? Em primeiro lugar, ele precisava ser disciplinado, né? Disciplinado, ele precisaria ser ordeiro, ele precisaria estar de acordo com o projeto nacional de refundação do Brasil, né, não trazer grandes transtornos, ou melhor, nenhum transtorno, porque a ideia é que funcionasse como uma máquina mesmo, seguindo ali o rumo, seguindo o líder, né, para que aquelas questões fossem alcançadas, né. E isso é importante para a gente entender também algo que você mencionou na sua pergunta, que eu acho que é bacana, entender que esse trabalhador, especialmente o urbano que a gente está falando, é o trabalhador sindicalizado e o trabalhador que tem a carteira, né? Então, tem um jargão da época que é só quem tem ofício tem benefício, né? Então, é o trabalhador que está empregado também. Num contexto em que a gente tinha, né, um número considerável de desempregados, né, entre outros sujeitos que não estão colocados nesse projeto. Então, se a gente fosse pegar numa perspectiva mais ampla, esse era o trabalhador, e o trabalhador precisaria ser grato e leal. A quem? Ao Vargas, especialmente, né? E aí, uma coisa interessante, né, conectando com isso que eu estou falando, é que se esse trabalhador ele é grato por quê? Porque o chefe clarividente, ele doa antes dele reivindicar, né? Nesse sentido, aquele epíteto pai dos pobres, né, que é mencionado, por exemplo, estudado pela professora Maria Helena Capelato, ele é interessante para a gente pensar no sentido de pai. Se eu estou chamando ele de pai, quer dizer que a relação entre governante e governados não é uma relação horizontal, é uma relação vertical. É uma relação que se supõe que há alguém que tem uma maior maturidade, um conhecimento, uma vivência, em contraposição a um povo e a trabalhadores que são identificados, associados nessa concepção como crianças, que precisam ser educados, que precisam ser disciplinados, né? Então,
esse trabalhador ideal, ele também não vai nascer pronto, o Estado vai fazer um esforço para educar esse trabalhador, né? E aí, nesse sentido, o pai dos pobres marca essa diferença, né? E junto com isso, então, toda uma outra faceta que, claro que não vai ser mencionada nos discursos, que eu também estudei de certa forma, com a professora Elizabeth Cancelli, etc., que é toda a censura e a repressão que a gente teve a esses trabalhadores, seja porque eles não se identificavam com esse projeto, seja porque eles reivindicavam outros elementos, seja porque eles denunciavam esse projeto, né? E eu queria agora falar rapidinho da parte dos trabalhadores rurais, né? Por quê? Porque esses discursos que eu analiso, como a gente sabe, né, eles não são unívocos, lineares, foram iguais de 37 a 45, ou mesmo essas festividades. Quando o Brasil começa a ser atacado, né, pelos submarinos nazistas, e os corpos começam a chegar, né, especialmente no Nordeste brasileiro, ali já no contexto de 1942, você começa a ter uma mobilização importante da população brasileira para uma resposta brasileira. Claro que a gente tinha a pressão dos Estados Unidos, mas também tinha esse fator doméstico, né? E quando o Brasil entra em guerra finalmente, o discurso fica muito militarizado. Então, se antes a unidade nacional era fundamental, a coesão, a lealdade, né, e etc., agora isso é levado à 10ª potência. Quando eleva a 10ª potência, você vai colocar o quê? Os esforços de guerra na mesa. Todos precisam colaborar. É a batalha de produção. Então você vai ter os urbanos ligados com a industrialização, né, com a urbanização e etc., modernização, e os rurais ligados com todo o esforço de coletar matéria-prima para ser transformada em algo que pudesse ser utilizado na guerra. Então cada um na sua posição começa a ser cada vez mais anunciado, né? E nesse sentido, o ideal do trabalhador urbano, e aí você consegue ver isso nos cartazes também, né? É aquele que vai estar resguardando também as fronteiras brasileiras. Pensar que o Brasil tem uma dimensão continental. E os espaços vazios, entre aspas, né, preocupavam demais, especialmente no contexto de expansionismos, né? Então, isso para dizer que o trabalhador ideal é esse, o ordeiro, o disciplinado, o que trabalha formalmente, né? Mas quando você abre a caixinha, você consegue ver questões ligadas com o urbano, questões ligadas com o rural e também questões ligadas com a família, né? Porque quando a gente está falando disso, a gente também está falando do masculino, mas a parte feminina, né, lembrar que tinham mulheres trabalhando também, né? E aí é importante você entender o lugar que elas poderiam trabalhar, que elas não poderiam, qual que é o papel da mulher na sociedade, assim sucessivamente. E quando você fala dessas diferenças entre o trabalhador urbano e rural, e também dessa diferença de gênero, né, entre homem e mulher, é possível comentar se o governo fez, de certa forma, algum esforço para se aproximar desse trabalhador rural, para se aproximar dessa mulher? Tinha um projeto também, né, de nação para essas pessoas ou não, professora? Ou era tudo muito pensado no progresso da nação, mas urbanizada, num projeto de nação dessa forma, assim? Eu vejo que há uma tônica do urbanizado, mas isso eu consegui ver mais no meu doutorado, em que eu estudei as cartas, e aí fazendo as cartas que as pessoas comuns enviaram para o Vargas, né, aqui recortando para o Vargas, e aí nessas pessoas comuns, por que não trabalhadores, Maíra? Porque justamente você tem um grupo de pessoas que ficou excluído, mesmo às vezes sem querer estar excluído, porque não que eu não considero a perspectiva do populismo como ideal para essa análise, mas é interessante pensar, especialmente na agência dos sujeitos, que esses sujeitos, muitos identificaram no Vargas também interesses para conseguir aquilo que eles queriam, né? Conseguir benefícios sociais, né? Conseguir promoção de legislações trabalhistas e conseguir colocar suas demandas em jogo, né? Porque num contexto que você está pensando autoritário, é fundamental que também você se posicione para você tentar conseguir aquilo que você quer, né? E aí, nesse sentido, quando você olha para as mulheres, por exemplo, né, qual que era entre aspas, né, como era identificada as mulheres, o lugar das mulheres, né, nesse contexto. Tem uma parte muito ligada com o social e com o maternal, né? Então, aquela coisa da mulher ligada com os cuidados do lar, com a família, como progenitoras, etc. E aí você vai ter uma série de benefícios e questões ligadas com esses benefícios sociais para as famílias, inclusive pensando assim, como abarcar as famílias numerosas, se a gente teria auxílios sociais para essas famílias numerosas conseguirem se manter, como daria as questões da educação. E no caso das mulheres, legislações que vão identificar que ela não deveria, por exemplo, trabalhar de noite, que ela deveria ter
resguardo quando estivesse grávida, no âmbito da legislação e etc, né. Então, assim, uma mulher pensada num primeiro momento, né, de uma mulher mais ligada com o privado, né, o âmbito privado, a casa, o lar, o cuidado, a família e a geradora dos novos trabalhadores brasileiros, né. Mas aquelas mulheres que não ficavam dentro de casa, quando elas iam para, os seus locais de trabalho, elas precisariam ter algum resguardo também nesse sentido. E no caso dos rurais, a gente tem até trabalhos interessantes, né, o Vanderlei Vasilevski, o Marcos Desemone, etc., que procuram entender como que ficava essa situação, né. A gente tem algumas promulgações legislativas pontuais, né, mas o maior, assim, o mais forte vem depois, né. O que eu consegui identificar nos meus trabalhos é mais ligado a isso, né, essas questões mais dessa preocupação tanto dos soldados da produção, vamos dizer assim, né, da batalha da produção, como também nessa questão das ocupações dos espaços, entre aspas, ditos vazios naquele contexto, né, a linguagem da época, que a gente consegue identificar. Então, isso é interessante também para marcar uma outra coisa, que a gente vai chegar lá, eu imagino, mas já antecipando, que é a questão das reivindicações e das denúncias desses excluídos, né? Eu acho que isso é importante da gente pensar também, né? Então, quer dizer, é claro que aqui a gente está falando de algo que foi construído utilizando uma luta histórica, uma história dos trabalhadores no plural, tentando transformar essa história como se fosse agora com o Estado Novo, e antes do Estado Novo, mesmo já nos anos 30, né, desde a chamada Revolução de 30, algo que agora no Brasil não está mais colocado, né, que é a luta de classes, né. E é claro que isso não vai ser visto pelos trabalhadores como, opa, que beleza, é isso mesmo, estamos junto, né, não, claro que não, né, a gente tem, no próprio sambas do contexto, que falava da malandragem, né, que comentava uma outra perspectiva, etc, né, toda uma denúncia, mas além disso, nas cartas que eu estudei, o que é interessante é você ver, por exemplo, aqueles que ficaram desempregados, dizendo para o Vargas, olha, eu sou disciplinado, eu sou ordeiro, eu sou pai de família, porque pai de família também era algo que era colocado como um valor positivo nesse contexto. Eu já fiz de tudo, eu tô aqui tentando conseguir um emprego, mas eu não consigo, então eu preciso aqui da sua mediação. Você não diz que você é o grande mediador entre nós? Então faça algo por mim, né? Ou então vinha um outro jeito, um jeito já mais reivindicativo, no sentido de, se eu tenho os meus direitos, se eu tenho os meus deveres, cadê os meus direitos? Porque meus deveres eu tô cumprindo. Então, isso é interessante para marcar essas questões, e também no contexto de guerra que eu mencionei, em que você tem a legislação, mas especialmente quando o Brasil já está em guerra ali, né? Mesmo com a CLT já de 43, a consolidação das leis trabalhistas, né? Algumas legislações foram suspensas em prol do esforço de guerra. O que você tem nas cartas e isso circula demais? Que isso daí não vale nesses contextos, né? Uma série de denúncias contra os empregadores, denúncias contra essa lógica de, bom, a gente está em guerra, então agora não vale mais essa legislação, agora eu estou tendo meus direitos prejudicados, o que eu faço? Para quem que eu apelo? Apelo para você? Porque dentro daqui da minha cidade não estou vendo resolução, né? Então acho que é interessante a gente ver também essa outra perspectiva, né, que a gente consegue enxergar por essas outras fontes. E essas cartas, de alguma forma, elas eram respondidas ou não, professora? Sim, essas cartas, elas foram enviadas, né? Eu estudei mais do Estado Novo, mas tem cartas antes, né? E também tem cartas para outros políticos depois, enfim, né? Então essas cartas, elas chegavam para a Secretaria da Presidência da República, né? Que era um órgão associado ao Poder Executivo. Você tinha um grupo de funcionários trabalhando, né? Porque aí elas vão ser lidas e encaminhadas para os ministérios correspondentes, e a partir disso elas vão ser respondidas. Algumas respondidas com a assinatura do Vargas, né, ou com a anuência do Vargas, e outras já diretamente por funcionários de determinado ministério, né? Então, isso é interessante até para reforçar uma coisa que ficou um pouco no imaginário, no imaginário social, especialmente de pessoas que vivenciaram esse contexto, que é a troca de correspondências com o Vargas e as respostas, né? Muitos pedidos atendidos, inclusive pedidos de apadrinhamento, né? O Vargas e a Darcy são padrinhos de um monte de brasileiros. Então, isso é interessante também para reforçar a lógica, né? Porque quando eu estudei, né, essa ideia de invenção ou reinvenção do trabalhador,
claro que muito também inspirada no livro da professora Angela de Castro Gomes, A Invenção do Trabalhismo e tudo mais, né, mas eu fiz em perspectiva comparativa, tentando entender também como que se deu na Argentina em momento posterior, né. A gente está falando de questões simbólicas ligadas com os discursos e como eles configuram os imaginários sociais, e questões materiais, entre aspas, falando de legislação trabalhista, políticas sociais, etc., né? Mas é importante pensar que isso é co-constituído, né? Então, é algo que vai e algo que vem, e as cartas, elas revelam isso pra gente também, no sentido de entender como que não foi algo de cima para baixo e a sociedade falou, ah, beleza, é isso mesmo, vamos embora e agora somos todos dóceis, né? Não. Muitas vezes se faziam de dóceis para conseguir aquilo que eles queriam, né? Muitas mulheres denunciaram, por exemplo, a prisão de seus maridos, que não tinham nada que ver com questões contestatórias abertamente, mas especialmente num contexto de guerra, você vai ter muitas denúncias, né? Denúncias dos inimigos, dos chamados inimigos da pátria. Então, o que acontece? Ah, um vizinho que eu tenho desentendimento, deixa eu falar que aqui ele não tem vez. Comemorou quando os navios brasileiros foram atacados ali pelos submarinos alemães, né? E, na verdade, o legal de analisar as cartas é porque quando você faz o ciclo, né, como, por onde ela passa, o processo respondido, os encaminhamentos internos, etc., o que você descobre? Essa carta já é do âmbito rural, né? Que, na verdade, o brasileiro estava enlouquecido com o que ele chama do japonês, né, que isso também teve muito marcado nesse contexto, né? Identificar os chamados, naquele contexto, súditos do eixo, ou descendentes, né, como inimigos da nação arbitrariamente. E ele estava muito chateado porque ele tinha sido expulso de uma parte do terreno, que já tinha sido informado, esse chamado japonês comprou o terreno, falou pro cara, por favor, saia, não foi por favor, né, mas falou, com licença, agora você tem que sair, porque é meu terreno. Ele não quis sair, no que ele não quis sair, ele colocou fogo no terreno, né, ali na parte. E aí nisso, no contexto de guerra, o que se faz? Vamos escrever falando que ele tá contra Vargas, né? E aí isso abre um processo, e nesse processo foi identificado que o cara não tinha nada a ver com isso, nada, nem estava acompanhando nada, não tinha, né? Mas isso revela o quê também? Que foi um momento que fica, assim, muito explicitado esses usos também do discurso oficial, do parte do discurso oficial, para também colocar ali o que estava, as suas insatisfações, né? E no caso das mulheres, homens tanto descendentes, mas lá de terceira geração já de alemães, por exemplo, que foram presos arbitrariamente simplesmente por terem sobrenome alemão, por exemplo, né? Então, isso é importante também para a gente ver como que essa lógica de co-constituição também partia muito disso que estava sendo falado, que foi utilizado tanto pela censura, né, como também pela propaganda, seja para enaltecer, olha lá como Vargas é o pai dos pobres, tá vendo? Escreveu, recebeu. Marcondes Filho, que chega já nos anos 40 para somar para essa parte da construção do trabalhismo, usava nos seus discursos e no seu programa de rádio. E a censura fazia o quê? Mapeava os chamados inimigos da nação, ou aqueles que estavam escrevendo para o Vargas já falando alguma outra coisa que não interessava. E essa censura, vamos dizer assim, a resistência, né, na verdade, a essa censura era muito forte, comparado, por exemplo, à ditadura militar, que a gente sabe que teve uma resistência à censura muito grande, por exemplo, ou era uma escala menor, vamos dizer assim? Porque, como você fala, né, trabalhador na época do Vargas era quem era sindicalizado nos sindicatos tutelados pelo governo de modo geral, né? Mas, obviamente, a maioria da população desempenhava os mais variados tipos de trabalhos também, né, para poder sobreviver. Então, existia algum tipo de resistência de alguma figura política que também, né, que era perseguida, né, pelo governo, digamos assim? A gente tem alguns focos de lugares que, né, foram censurados, né, tanto na parte artística, intelectual, mas também dos movimentos, né? Quem estudou essa parte mais antes do Estado Novo foi o Thiago Morelli, né? Que ele vai estudar, então, tanto a bancada sindicalista, né? A bancada trabalhista, desculpa, dentro ali, enquanto ainda era possível ter alguma discussão, né, dentro do Congresso, antes do Estado Novo. E depois o que a gente vai ter aí é uma intensa repressão mesmo, e agora eu não me lembro de um nome específico assim que a gente pode tomar como exemplo, mas só dizer que esse aparato ele foi muito importante, porque depois, todo esse mapeamento que vai ser realizado nesse contexto vai ser muito bem utilizado durante a ditadura militar de 64, né? Então, vamos dizer assim, que prepara um cenário muito importante, porque você já tem
mapeado aqueles que eram identificados como opositores ao governo Vargas, né, e também a esse projeto nacional, vamos dizer assim, né. No âmbito do comunismo, por exemplo, a gente vai ter, inclusive, algo transnacional, vamos dizer assim, né. A gente vai ter dentro do Ministério das Relações Exteriores um braço anticomunista que vai tanto fazer feiras anticomunistas, e aí fazendo uma alusão, inclusive, à Guerra Civil Espanhola, o que vai dar um problema enorme com a Espanha, porque, né, já vai associar diretamente, né. Mas também você vai ter a Odete, né, que é um dos nomes ali que está à frente dessa diplomacia anticomunista, uma forma de mapear esses comunistas que atuavam tanto dentro do Brasil quanto no Uruguai, na Argentina, etc., mostrando, né, que era necessário cada vez mais contê-los e exterminá-los, né, numa coisa assim, numa diplomacia anticomunista que vai ser configurada. E só fazendo uma ponte, que você tinha comentado antes, se o Vargas ele tinha inspirado outras experiências, né? Eu estudo também o Perón, né? O Juan Domingo Perón, que entra em cena política quando o Vargas já está saindo do Estado Novo, né? Ele entra em 46, né? Quando eu falo entra em cena política como presidente, principalmente, né? Porque antes ele já tinha tido uma experiência, né? Ele entra em 46 e ele sai em 55. Então, quando que eles convergem no governo? Já no segundo governo Vargas, né? E no segundo governo Vargas, o Perón tenta uma aproximação muito forte com o Vargas. Justamente por quê? Porque ele identificava no Vargas, para além do Vargas autoritário, alguém que se relacionava com a classe trabalhadora, que buscava, de certa forma, realizar uma certa justiça social aos moldes, né, da ditadura do Vargas, né, pensando muito na democracia social, ou seja, agora, naquele contexto, era mais interessante ter os direitos sociais do que ter os direitos políticos, né? Vamos organizar aqui a casa, depois a gente vê o que faz, né? No caso do Perón, a gente está falando de uma democracia, mas ainda assim uma democracia que também tinha uma certa rigidez, né? E o que vai ser de inspiração? Especialmente essa ideia dos espetáculos de poder também, que, obviamente, antes de chegar no Vargas, passa pelo nazifascismo, né? Então, por toda aquela espetacularização mesmo que a Maria Helena Capelato estuda no Multidões em Cena, né? Maria Helena Capelato foi minha orientadora, por isso que eu faço muita referência a ela, né? Eu convivi muito com ela. E aí, nesse sentido, essa espetacularização e essa luz sobre si, né? Pensar que o Vargas teve a carteira profissional 001. Né? Então, isso, de certa forma, também vai inspirar o Perón no sentido de que era alguém dentro da América do Sul, no contexto de Guerra Fria, já tô falando do segundo governo Vargas agora, né? Que poderia auxiliar nessa tentativa de equilíbrio com os países centrais, especialmente, né? Pensando naquilo da necessidade da integração, que a integração poderia auxiliar, né, nessa redução das dependências, em algo que poderia também auxiliar numa industrialização que fosse pensada, né, com experiências compartilhadas, né? Então, ele achou que o Vargas podia ser um parceiro ali bacana, só que se decepcionou, né? Se decepcionou muito porque quando a gente pensa já no segundo governo Vargas, especialmente já no contexto quase 54, né? Que é quando o Vargas vai se suicidar, a gente tem dentro do Brasil uma resistência e um antiperonismo gigantesco. Porque o Perón é visto como tudo aquilo que a gente não queria dentro do Brasil, né? Porque é muito próximo dos trabalhadores. Os trabalhadores entraram dentro dos ministérios peronistas, viajavam, representavam o Estado peronista. Então, o Vargas olhando para isso, para toda aquela, né, turbulência política que ele vivia, ele acabou não se aproximando muito. E aí não deu certo o Pacto ABC que eles queriam retomar, né? Um pacto de integração Argentina, Brasil e Chile. Por conta disso, a ponto de o Perón chegar a escrever uma carta para o Vargas, nesse contexto, falando assim, Vargas, eu não tô entendendo, por que a gente não pode se encontrar? A gente está muito perto, eu não tenho lepra, né? Então, assim, um pouco para marcar essa decepção do Perón, assim, poxa, por que não, se nós estamos aí em prol dos trabalhadores, estamos juntos, representando, sendo os grandes representantes dos trabalhadores aqui na América do Sul, né? Então, só fazendo essa ponte, porque você mencionou, esqueci de colocar e agora achei que era um momento interessante. Não, sim, e aí, não sei se o Perón descobriu, mas quando o Perón, se ele descobrisse como de fato era por baixo dos panos, ele ficaria bem mais decepcionado. E aí, professor, eu queria saber, né, porque você fala sobre essa espetacularização, né, e depois a gente pode até falar um pouco sobre o peronismo como governo, que eu gostaria, sim, de saber sobre as aproximações, as diferenças ali principalmente,
Mas você fala sobre essa espetacularização, né, dessas figuras, e o que significa simbolicamente, né, o Getúlio Vargas ele aparecer nos palanques, né, nas festividades de 1º de maio? Porque assim, parando para pensar, só no primeiro governo dele ele ficou 15 anos, né, no poder, então ele participou de muitos feriados, vamos dizer assim. Exato, não, perfeita colocação, até para a gente pensar, né, eu penso muito como uma renovação dos pactos políticos, né. Então, assim, a data de 1º de maio, eu escolhi principalmente para analisar ali nos discursos políticos e tudo mais, né, porque eu identificava essa data como fundamental para aquilo que se propunha, especialmente, né, a partir ali de 42, sobretudo, que a gente vai ver essa invenção do trabalhismo cada vez mais estruturada, vamos dizer assim, né. Então, o que representava isso, né? Representava cada vez mais o Vargas como a grande personalidade que deveria ser louvada, vamos dizer assim, no caso dos trabalhadores, ao mesmo tempo que vai tentar colocar um Estado que não necessariamente acontecia nas práticas políticas, né, que era mais próximo dos trabalhadores, como algo que mais acessível aos trabalhadores, né, anunciava as promulgações, anunciava as legislações trabalhistas que estavam sendo promulgadas ali como presentes da festa, solidificando esse imaginário social que a gente tem, né, ou consolidando para alguns, como o pai dos pobres mesmo, né, e o vocativo Trabalhadores do Brasil reforça essa ideia de que eles tinham essa conexão forte com o Vargas, né, então o lugar do Vargas é importante porque cada vez mais vai ficar no nosso imaginário social que o Vargas é associado com as legislações trabalhistas, os direitos que a gente tem até hoje em boa parte, né, em boa medida, né, claro, algumas coisas foram adaptadas, atualizadas, etc, mas se a gente vê a marca fica ali, e depois o que fica mais na nossa cabeça é muito mais essa parte, né, do social, do trabalhista, do que do ditatorial, se você for pensar, que é algo que dentro do nosso grupo de pesquisa Dimensões do Regime Vargas e seus desdobramentos, a gente vive discutindo e comentando, né, o poder também, o poder no sentido da potência dessa tentativa de reconstrução histórica e de memória, que faz com que hoje a gente associe muito mais, né, ao 1º de maio, as grandes festividades dentro dos estádios, né, São Januário, os discursos que eram transmitidos nos rádios, né, porque nem todo mundo ia ali para o estádio, também contar que muitos trabalhadores eram forçados a ir para o estádio, né, porque a carteira ficava apreendida, então tinha que ir lá, né, isso depois gerava-se documentários, né, e aí vai cada vez mais fortalecendo também essa ideia de uma unidade nacional, de uma coesão, de uma representação política, de uma legitimidade política. Olha lá, tá vendo? Tá lotado o estádio. Como assim ele não é querido? Ele é muito querido. Como assim ele não representa? Ele representa demais. Olha como ele está sendo ovacionado, né? Então, é um momento que você consegue evidenciar essa renovação dos pactos políticos, né? E essa imagem, né? Essas imagens da clarividência do Vargas, né? Daquele Vargas que tem essa parte de censura que não era colocada, mas nos holofotes era esse Vargas trabalhador, daquele que estava ali também junto aos trabalhadores nessas festividades, né? Então acho que isso é algo que marca muito, assim, né? E depois muito reproduzido pela propaganda, né? Tanto pelo DIP e também depois por outros materiais que chegam nas salas de aula. Então, quer dizer, é um ciclo que você vai retroalimentando e vai passando por diferentes camadas, né? Diferentes idades, faixa etárias e tal, né? E vai marcando na repetição, vai marcando isso nas nossas sociedades, né? Se a gente parar para pensar como pelo menos 15 anos ali de governo, pelo menos uma geração ficou muito marcada, né? Quando você fala justamente sobre, bom, mas o Vargas ele não estava só no âmbito trabalhista, não estava só falando com o trabalhador, ele também falava com as crianças, né? O Vargas, ele, querendo ou não, detinha ali certo, não o Vargas como pessoa, mas o sistema do governo todo, né? Detinha um certo controle das manchetes de jornais, um certo controle, igual você falou, né? Da própria organização, porque se não vai, sua carteira fica apreendida, sem carteira você não trabalha, sem trabalho você não come, então é de fato muito complexo, professora. E aí, uma outra coisa que fica, né? Porque assim, o Vargas talvez seja o presidente mais famoso da história do Brasil. Sabe? Pelo menos em questão de fama, talvez o Lula talvez esteja construindo uma fama muito grande assim também a nível internacional, mas o Vargas ele de fato tem uma fama muito grande. E aí eu queria saber, né, como que a arquitetura da propaganda
ela vai divulgar também, né? Porque quando você, como você fala, tem alguns aspectos de governos fascistas ali, né? Dá para chamar o governo Vargas de um governo fascista de fato ou não? Essa também é uma outra discussão que a gente faz muito dentro do grupo, inclusive já aproveitando fazer a propaganda. Teve uma discussão que foi colocada no YouTube justamente sobre isso, né? Se podia ser chamado de fascista ou não. Né? Eu gosto de pensar mais nas particularidades do que fazer essas associações. Né? Então, assim, eu acho que é impressionante quando você se debruça sobre a máquina burocrática do Estado Novo. Né? Então, assim, mais do que a máquina burocrática, entender como que essa racionalização da máquina burocrática e a conexão de diferentes ministérios para fazer com que esse projeto político ficasse estruturado e abarcasse boa parte da sociedade é realmente assim uma coisa que chama muita atenção. O que a gente pode dizer, né, é que, inclusive, documentos colocam isso, né, e aí acabei não mencionando, as cartas estão no Arquivo Nacional, né, no Rio de Janeiro, e esses documentos que eu estou mencionando agora também estão no Arquivo Nacional. Você consegue ver projetos, inclusive do próprio DIP, que são inspirados justamente nas experiências nazifascistas, né? Especialmente por conta dessa espetacularização que a gente está falando. A gente está falando da política de massas, né? Então, assim, o rádio, o cinema, os cartazes, né, eram fundamentais para você conseguir transmitir uma mensagem, ou seja, se fazer entender e comunicar, compartilhar uma certa mensagem que conseguisse abarcar boa parte da população que não necessariamente era letrada. Então também tem isso que é muito importante. Mensagem, aquela ideia da mensagem ter que ser simples, objetiva, algo que chame a atenção, que atraia e que capture ao mesmo tempo, né? Então, isso é muito interessante de observar e a gente consegue também ver algumas influências, especialmente nos cartazes, né? Então, eu estou dentro de uma parte ali da história que circulou muito essa questão da propaganda, né? E você tem pessoas que se debruçaram, por exemplo, Wagner Pinheiro Pereira, para tentar identificar essas semelhanças tanto no cinema quanto nos cartazes, e inclusive imageticamente falando, né? Então, eu acho que isso realmente é impressionante, mas a gente precisa considerar essas particularidades locais, né? E quando a gente olha para essas particularidades, entender que Brasil que era esse que a gente estava falando, né? Que se diferenciava dessa Alemanha, né, da Itália e tudo mais, e mesmo dos revanchismos que se teve na Alemanha, etc. Né? Então, eu penso mais nesse sentido e eu procurei mais por esse lado, né? Eu vou menos pelos rótulos, vamos dizer assim, né? E mais tentando entender essas experiências, né? Primeiro momento de cima para baixo, depois de baixo para cima, entendendo que elas são co-constituídas, né? Pensando na história desde baixo, da história social, da nova história política, né? Eu tô indo mais nesses caminhos, vamos dizer assim. E aí, quando você fala da espetacularização, eu queria até entrar um pouco na questão do governo Perón, porque aí, a partir dele, eu queria fazer também uma amarração com o segundo governo Vargas, para entender algumas dinâmicas de semelhança e diferenças, né, nesse sentido. Porque, de fato, o trabalhador, de modo geral, ele também reivindica o Vargas lá nos anos 50, né? Vamos dizer assim, boa parte desse trabalhador que às vezes não estava contente com o primeiro regime, ele vai ali depois desse processo de redemocratização pós-45, pedir o Vargas de novo, né, nas eleições dos anos 50. E aí, o que foi o governo do Perón e o que aproxima, né, o fenômeno peronista, por exemplo, do fenômeno varguista, e também as diferenças assim entre os dois regimes? O governo do Perón ele já está colocado na década de 40, como eu mencionei, né? Ele vai ter uma experiência anterior, no governo que eles chamam de Revolução Nacional, vamos dizer assim, que ele vai ocupar cargos fundamentais, entre os quais eu vou destacar o de secretário de Trabalho e Previdência, né? Que é como se fosse, bem mal comparativamente, mas só para fazer uma associação aqui para o ouvinte, como se fosse um certo ministro do trabalho, vamos dizer assim, né? Mas com uma categoria menor, porque até então não era um ministério, era uma secretaria, tá? E por que eu menciono isso? Porque a partir desse cargo que ele começa a frequentar as fábricas, que ele começa a ter um contato mais próximo com os trabalhadores, né? Porque o Perón ele não é originalmente, né, do chão da fábrica, né? Aliás, não tem nenhuma relação com isso, ao contrário, né? Ele é mais pro lado militar e tudo mais, né? Inclusive ele foi ministro de guerra nesse contexto. E é a partir dessa posição que ele começa a chamar a atenção dessas populações, e ele também começa a identificar que seria interessante ele se aproximar desses trabalhadores que eram muito politizados na sua grande maioria, né? Aí o que vai acontecer? A gente vai ter o 17 de outubro de 45,
que é um momento muito importante dentro da Argentina. Por quê? Porque o governo do Farrell, vendo que o Perón cada vez mais ascendia e chamava atenção, ele precisava ser contido nas eleições que viriam em 46. Então, nesse sentido, o que ele faz? Ele vai prender o Perón, e nesse 17 de outubro tem toda uma discussão historiográfica, inclusive de disputa de memória dentro da Argentina, se foram os trabalhadores que foram por conta própria, por mobilizações próprias, né, identificações próprias de que aquilo que estava sendo promulgado no período de legislação ou a defesa dos seus interesses seria comprometida a partir da prisão do Perón, e aí eles vão até a Praça de Maio, a simbólica, em Buenos Aires e tal, em frente à Casa Rosada, ou se uma figura que ainda não tinha o tamanho que teve depois, chamada Eva Duarte, se ela teria auxiliado nessa mobilização para eles chegarem. Seja como for, a partir disso, né, de muita pressão o dia inteiro ali, diferente da Praça de Maio, denunciando, demandando que o Perón fosse livre, o Perón é livre, consegue a sua liberdade. Quando ele consegue sua liberdade, ele faz um discurso muito eloquente, dizendo que ele agradecia toda essa mobilização e que ele ia defender para todo e sempre, assim, os direitos dos trabalhadores, né? E aí, a partir disso, ele vai, então, a partir do Partido Laborista, ser eleito, e vai ficar de 46 a 55. Depois ele vai criar o próprio partido, né? Na Argentina, falando das diferenças, né? A gente tem uma Central Geral dos Trabalhadores muito forte, a CGT, que, num primeiro momento, vai apoiar o Perón, né? Depois a gente vai ter um problema dentro da CGT, vai se dividir, né? Já vai ter uma divisão da CGT, porque o Perón também vai tentar controlar os trabalhadores, né? Só que na Argentina e no governo democrático a gente está falando de um outro tipo de trabalhador, né? Uma outra dinâmica. Então ele não conseguiu, de certa forma, se apropriar da mesma maneira que o Vargas conseguiu se apropriar, por exemplo, de datas como o 1º de maio, né? Ele teve que trazer o trabalhador argentino junto com ele, e nesse sentido, por tudo que a Argentina viveu, né, ele vai tentar estabelecer um projeto também de reconstrução da Argentina, tendo a justiça social como mote, daí a ideia do justicialismo, né? Então, o seu governo promoveria a justiça social. Então, para isso também não daria mais para falar de luta de classes, é a conciliação de classes, né? E quem mediaria essas relações seria também o governo peronista, né? Da diferença também, o que você vai ter é que esses trabalhadores eles vão ser, parte deles, aqueles que apoiarão o projeto peronista, eles vão ser colocados dentro do Estado, então dentro de ministérios, por exemplo, né, representando funções importantes justamente para fazer essa ponte, né. Perón também vai promulgar uma série de legislações trabalhistas, políticas sociais, etc., que também vai fazer com que ele seja associado às questões trabalhistas na Argentina, e também vai usar dessas datas, como o 1º de maio, para reforçar ou renovar os pactos políticos, né? Só que aí a diferença também vai ser que ele vai ter a figura da Eva Perón do seu lado, que vai ser, assim, a face do poder feminino dentro da Argentina, né? E quando você tem isso, aí você vai, diferentemente do Brasil, né, vai ter um outro jargão na Argentina, que é Perón cumpre, evita, dignifica. Então, toda uma discussão também religiosa, mitológica, do quanto que a Eva também contribuiria para isso, né? E aí o casal vai se colocar não como pais dos pobres ou dos trabalhadores, mas como amigos. Então, uma outra diferença, se no Brasil você via algo mais vertical, na Argentina algo mais horizontal. Embora toda essa luz de quem promulga, de quem faz, de quem acontece, né, de quem transforma, moderniza a Argentina, urbaniza a Argentina, etc., é o casal Perón, não os trabalhadores, né? Mas lá não consegue fazer o Perón é o primeiro trabalhador e é o Perón que vai ser ali o representante, né? Porque você tem uma força grande. Só que uma outra coisa que também é menos falada, né, e o Perón é uma figura muito contraditória quando a gente pensa, né, nesses governos, né, é que você vai ter uma faceta autoritária também no governo, né? Você vai ter censura, você vai ter repressão àqueles que não se identificaram com esse projeto nacional, que não eram identificados como trabalhadores ordeiros, disciplinados, peronistas. Isso também é uma diferença. Como você tinha o partido e a cultura política, você ser bom trabalhador era você ser peronista. Ainda é indissociável você ser argentino e não ser peronista, né? E aí aqueles que não eram peronistas sofreram muito, né? Então, se eu pudesse, assim, fazer essa síntese, vamos dizer assim,
Eu destacaria esses elementos porque eu acho que eles são fundamentais, mas assim como Vargas aqui no Brasil, Perón é muito reivindicado na Argentina, né? A ponto de, por exemplo, o casal Kirchner, né, quando o Néstor era vivo, fazer uma montagem, você via isso nas ruas de Buenos Aires, eu cheguei aí algumas vezes para Buenos Aires para estudar as cartas, né, que lá também estão no Arquivo Nacional. Você via uma montagem que era o casal Perón junto com o casal Kirchner. E aí, em que se associava? Especialmente nesse âmbito social, trabalhista, dos direitos, dos deveres e tudo mais, né? E falando do Vargas, né, dessa parte da reivindicação, entender essa associação, né, que inclusive nos movimentos queremistas, por exemplo, que a gente enxerga e tal, né, o que se identificava, né? Se identificava todo esse legado dos direitos trabalhistas mesmo, né? E o receio de se perder caso tivesse um outro governante que não entendesse que aquilo era fundamental, que isso fazia parte já da dinâmica política, né? Então, nesse sentido, pensar a configuração do Partido Trabalhista Brasileiro, de todos aqueles que tiveram ali, né, no rol, né, dessas disputas políticas também, é fundamental entender que Vargas que é reivindicado, né? Então, o próprio Lula, se a gente for pensar lá atrás, não Lula 3, né? O Lula lá do começo com a mão com o petróleo, né? Então, fazendo associações também, já não com esse Estado novo, é claro, né? Fazendo com o segundo governo, mas um pouco para dizer disso que você mencionou, né? Dessa figura tão marcante que é o Vargas, né? Dentro do nosso grupo, o professor Guaral, né? O Guilherme Guaral, ele fez uma pesquisa para ver como que os alunos do ensino médio, especialmente, conheciam o que eles conheciam do Vargas, né? E é impressionante, assim, porque o que ficou, vamos dizer assim, né? E é claro, é uma pesquisa recortada, não é uma coisa, né, geral, oba, todo mundo vai pensar assim, etc. Mas o que ficou é toda essa parte da legislação, da política social, da industrialização, do nacionalismo, do quanto que o Vargas foi, entre aspas, bom para o Brasil nessa faceta, né, nesse recorte que a gente tem, e menos questões ligadas com o autoritarismo, com as censuras, com a repressão. Então, é muito interessante a gente observar isso, né, enquanto a gente tem essas diferentes memórias, né, que tem conexão, é claro, com aquilo que foi tentado construir e passar para frente a partir também dessas difusões de imaginários sociais que circulam ainda hoje entre nós, né, e que é muito importante que a gente estude, que a gente compreenda, que a gente fale em podcast. Não, de fato, principalmente, e assim, uma das coisas que eu acho mais bacanas, porque existem alguns podcasts de ciências, não só humanas, né, mas de ciências no modo geral, e eu acho que é uma alternativa à pouca quantidade de aulas que a gente tem, entende? Porque, infelizmente, às vezes o professor até tem vontade de trabalhar, mas não dá tempo. Não tem tempo de trabalho mesmo, sabe? São poucas aulas, não dá para trabalhar com... E aí acaba que foca no que, vamos dizer assim, no que o livro traz. O que o livro traz fala sobre repressão? Fala, mas é muito mais superficial do que do restante, do que, vamos dizer assim, né, das questões trabalhistas, né, das outras questões, de modo geral. E aí fica, de fato, uma impressão de um Getúlio Vargas, ditador, mas um ditador à brasileira, que fornecia direitos sociais para os brasileiros. Então, era ditador? Era, mas não era um ditador igual aos militares, entende? Tipo, são essas pequenas diferenças que, vamos dizer assim, humaniza a figura do Vargas nesse sentido, sabe? Quando a gente pega os próprios livros, né, o Vargas aparece nos livros, não só nos livros, mas nas cartilhas de propaganda, sempre ao lado de crianças, sorrindo. Então, fica essa figura mais humanizada também, né? Não, perfeito. E até pra gente pensar também, né, que dependendo do contexto que você faz esse tipo de pesquisa, a depender do que as pessoas estão vivenciando também, às vezes aparece como, entre aspas, mais aceitável governos autoritários que promovem esse tipo de direitos, outras coisas, do que governos democráticos que não conseguem dar conta das demandas, né? Então, isso também é interessante da gente acompanhar, né? Porque eu acabei de não contextualizando. Essa última pesquisa que foi feita foi do ano passado, né? Então, assim, o ano passado, 2024. Então, é importante a gente entender também o quanto que esses contextos que as pesquisas estão sendo mencionadas, somadas a isso, né, que também, concordo, é um desafio, a quantidade de conteúdos que a gente tem para passar em sala de aula, né, pelo tempo que a gente tem, né, e com o recorte que se tem, a depender do livro didático, etc., né, então, isso é importante também para a gente situar e para a gente valorizar iniciativas como essa sua, né, que eu acho que é muito importante. E hoje a gente é muito uma população que
se informa também pelos podcasts, né? Porque ele ajuda nesses deslocamentos, a gente está fazendo 1000 coisas e está com o podcast ouvindo, aprendendo coisas novas, perspectivas, de uma forma diferente também, porque eu acho que hoje o próprio ensino a gente repensa, né? A forma com que a gente consegue conduzir em sala de aula, porque a concentração, né, entre outras coisas, é outra. A gente passou por 4 anos de pandemia praticamente, né? 4 não, 3 anos de pandemia. Então, isso para dizer um pouco dessas dinâmicas que também foram transformadas, né? E aí valorizando essas iniciativas como a sua, que eu acho que são muito bacanas. Muito obrigado. E aí, você falando das dinâmicas dessas transformações, o que que fica, professora? O que que fica do varguismo para a história e também vamos dizer assim, para os anos posteriores, pós-morte do Vargas, né? O que que fica no Brasil, na América Latina, se esse tipo de figura política passa a ser, de fato, muito mais aclamada pela população brasileira, se figuras populistas, vamos dizer assim, como o Lula aqui no Brasil, o próprio Bolsonaro, que de fato era uma figura também que fazia esse apelo popular, né? E sempre, até agora que ele não é mais presidente, mas ele ainda faz muito esse apelo popular. Quando vai fazer alguma coisa, é sempre um evento muito gigantesco, pelo menos a tentativa, né, de ser um evento. Na América Latina a gente percebe alguns outros movimentos, e eu queria que você falasse um pouco, né, sobre o que o populismo vai deixar, né, para a história da América Latina, digamos assim. Eu acho que essa parte do personalismo é muito nosso, muito marcadamente nosso, assim. Então, a gente fala muito do século XX, eu vou me ater ao século XX, porque é onde eu me debruço mais, mas essa coisa, né, da liderança política que a gente se identifica, né, e que a gente acompanha, e aí você falou do Lula e do Bolsonaro, pensar que hoje a gente segue essas pessoas nas redes sociais, né, e aí acompanha recortes de determinada vivência dessas pessoas, experiências, reforça essa coisa da identificação também, né, seja a identificação ou a não identificação, né, o gerismo, fala, Deus me livre, não quero essa pessoa perto de mim, mas isso é importante porque aprofunda essa questão da personalização, né, no contexto do Vargas, a gente falou do Perón, que é um pouco depois, mas ainda está identificado dentro dessa ideia de populista no sentido de aquele que é popular, aquele que tenta se comunicar com as chamadas massas, etc, né, mas a gente tem o Cárdenas, por exemplo, na Argentina, no México, e depois a gente vai ter o Gaitán na Colômbia, e aí nos anos já 50, 60, né, os Castros, e aí já chegando no século XXI, a gente pode pensar no Chávez, a gente pensa nos Kirchner, a gente pensa no Morales, enfim, a gente podia ficar falando aqui 10 horas de pessoas, mas só para dizer o quanto que isso é fundamental, né, aqui na América Latina, que eu acho que de certa forma, a despeito das particularidades, é algo que vai aparecer bastante. Com relação ainda a essa questão dos personalismos desdobrando, né, essa tentativa de se associar com um determinado tipo de povo, né, e aí tirando o populismo enquanto categoria da ciência política, das ciências sociais, né, que é contestado por alguns historiadores, e trazendo para o discurso, que é algo que eu estudei bastante também, análise do discurso. Então, o populismo enquanto discurso, é interessante você observar, por exemplo, as dinâmicas de quem faz parte desse povo, que não necessariamente é popular, e quem não faz parte desse povo, né? Como que você tenta colocar em categorias, tentar homogeneizar, entre aspas, tanto o povo quanto a elite, para dizer aquele que você se identifica e aquele que você não se identifica, né? Então, acho que isso é algo interessante para se observar e que a gente consegue identificar, né, em contextos mais atuais, tanto naquilo que a gente chama de direita, quanto naquilo que a gente chama de esquerda dos governantes, né? E mais do que ficar falando do povo e como eles tentam se relacionar, é que povo é esse e como que eles tentam se relacionar, porque hoje com as redes sociais, né, com as fake news e tudo mais, isso se intensificou demais, essa comunicação política se intensificou demais, né? Então, acho que a comunicação política também é algo que eu entendo como herança, vamos dizer assim, que vai sendo aperfeiçoada ao longo do tempo, mas o que se observa é necessário fazer esse tipo de comunicação política, das formas que eles acreditarem que é melhor, das estratégias que eles considerarem que é melhor, porque essa parte da identificação é fundamental para depois você alcançar uma representação, uma legitimidade política e sustentar, inclusive, discursos, né, seja de ódio, seja de menos ódio, né. Outras coisas que eu acho que aí, né, vão, ainda no âmbito trabalhista, eu termino com esse terceiro, para não alongar demais, eu acho que essa parte dos direitos também, né, entender que, no caso do Vargas, né, muito associado com as questões das legislações trabalhistas, das políticas sociais, etc., mas entendendo que nada disso é doado, muito ao contrário, né, muito pelo contrário,
tudo isso é fruto de uma luta histórica de diferentes pessoas que a gente às vezes não sabe o nome exato dessas pessoas e sobrenome, é aquilo que o Hobsbawm chamou de pessoas comuns, que eu utilizo no meu trabalho, né, mas que elas são fundamentais nesse processo, né, e que hoje, quando a gente olha para o contexto atual, né, em que a gente teve já uma série de ameaças a esses direitos conquistados nossos, né, e muitas vezes uma série de deturpações ou de não cumprimento dessas legislações, é fundamental que a gente esteja atento e atenta, porque se a gente não ficar atento, achar que agora que eu consegui, tá tudo bem, vai ficar para sempre, não vai ficar para sempre, né? Porque a gente precisa acompanhar essas dinâmicas, se a gente não acompanha, a gente perde o bonde. Então eu acho que assim, a gente está falando de um 1º de maio, né? Então acho que eu convido os ouvintes, né, a acompanharem esses 1º de maio, seja da perspectiva governamental, para ver como que também essa renovação de pactos, no caso do Brasil, a gente está vivendo o governo Lula, é claro que é uma renovação de pacto político que vai trazer uma série de comentários sobre aquilo que foi feito no âmbito trabalhista, né? Mas também no âmbito dos movimentos sociais e daquilo que ainda precisa ser batalhado, né? No contexto de uberização do trabalho, né? De uma intensificação do trabalho análogo à escravidão. Então, tudo isso a gente precisa olhar, né? Então, acho que eu iria por aí, nesses 3, mas daria para falar mais, mas eu vou ficar nesses 3. Sim, e aí quando você fala sobre tudo isso, professor, esses links que a gente faz com o nosso tempo agora, talvez seja a parte que eu mais me fascino pela área da história, é justamente isso, sabe? Tentar compreender a época que a gente vive a partir dessas perspectivas históricas. Obviamente que nada é igual, né, gente? Porque, assim, a gente já tem uma era totalmente digitalizada, vamos dizer assim. A tendência é que fique ainda mais tecnológico, né, as relações, inclusive, de trabalho, mas se a gente parar para pensar essas formas de governo, essas formas de tentar se aproximar do público, da população, de modo geral, a pessoa pode ser a mais corrupta do mundo, pode ser a mais corrupta do mundo, mas se ela chegar num palanque e falar o que, vamos dizer assim, a população quer ouvir, não que ela vai ser eleita, mas ela consegue seguidores nesse sentido, sabe? E a gente viu isso, e a gente vê isso. Então, o que eu acho mais fascinante de estudar a história nesse sentido é justamente compreender, para além das rupturas, essas continuidades nesse sentido, sabe, professora? E a gente se encaixa até numa questão de longa duração histórica também nesse sentido, sabe? E aí eu queria saber quais caminhos, né, que a gente pode encontrar para poder olhar para essa história do trabalho, do trabalhismo, não só na história do Brasil, mas da América Latina, a partir de uma perspectiva do trabalhador e tentar deixar, de modo geral, assim, de personificar, né, esse movimento, toda essa história, vamos dizer assim, na figura de uma pessoa, de um partido, de um governo. Eu achei perfeito. Eu acho que é aí as fontes desses trabalhadores, né? Então, seja por história oral, né, entrevistas, seja por arquivos que contemplem documentos, seja como eu, cartas, seja em publicações, revistas, jornais, seja em outros tipos de documentos que permitam que a gente acesse essas histórias, né, aquilo que eu falava agora há pouco, né, da perspectiva da história vista de baixo, né, então essas pessoas, elas não são recheios da história, elas são sujeitos históricos, e elas têm muito para falar, né? Então, por exemplo, a gente falava da Argentina, na Argentina tem o Daniel James, que é um historiador, que vai se inspirar no Thompson para falar também dessa história social do trabalho, etc. E ele vai, por exemplo, trazer um livro chamado Dona Maria, que ela vai contar a sua perspectiva do peronismo, né? Então, quer dizer, tem uma certa idealização em alguns momentos, por conta de tudo isso que a gente está falando, desses direitos sociais, de ser visto e entendido enquanto cidadão, que é algo que aparece tanto no Brasil quanto na Argentina, cidadão ligado com os direitos sociais, mas também tem uma perspectiva crítica de fundo, no sentido de entender que se ele está lá naquele contexto, é porque ela contribuiu para que ele estivesse lá, né? Então, eu iria nesse sentido, né? E a própria professora Ângela de Castro Gomes, ela fez algumas entrevistas com pessoas que organizaram o 1º de maio, que participaram do 1º de maio, dessas diferentes formas de manifestação, né? Então, eu acho que isso é um caminho muito interessante. Se você não é historiador, não está muito afim de ir nas pesquisas a fundo aí, acompanhe os movimentos sociais, né? Hoje a gente tem essa, entre aspas, facilidade de acompanhar pela palma da nossa mão, né? Então, eu acho que essa também é uma forma de você conseguir despersonificar ou despersonalizar um pouco, embora em alguns líderes apareçam um pouco mais, né? Mas entendendo essas pautas, dessas dinâmicas, até das próprias tensões que são inerentes a esses movimentos, eu acho que vale muito a pena, né? Eu pelo menos, aprendi muito, enriqueceu muito o meu olhar, as complexidades do meu olhar, quando
Eu fui para o meu doutorado e olhei a partir de baixo, no sentido de entender a importância desses discursos, dessas demandas, denúncias, etc., para a configuração desses discursos oficiais e para conectar ou parte da população, ou grande parte da população, que é algo que o João você mencionou, né, João? No sentido de que hoje as redes sociais, elas permitem, como se fosse uma, entre aspas, uma pesquisa de opinião, vamos dizer assim, né? Determinados posts bombam, outros bombam para o bem, outros bombam para ser escorraçado, e é a partir disso que a inteligência artificial ajuda a filtrar aquilo que vai fazer bombar e aquilo que não vai fazer bombar. E o que está por fundo do bombar e do não bombar? Pertencimento. Identificação, pertencimento, continuidades, né? Então, eu acho que isso é muito interessante da gente pensar. Então, eu iria por aí, nessas fontes, que não necessariamente estão nesses arquivos que eu mencionei, né? Algumas vão estar em arquivos particulares, privados também. Então, acho que acompanhar isso, né, e ver como que isso se desdobra, acho que é bem interessante. No caso de Vargas, particularmente, né, dentro do nosso grupo a gente tem alguns pesquisadores que se debruçaram sobre isso, né? Falei do Thiago Morelli, né? A gente também tem a Yasmin, a Natália. Depois no site do Vargas você consegue acompanhar, né, os nomes completos para não cometer nenhum equívoco. Mas só para dizer que a gente tem tentado fazer isso também, né? O Emílio trabalha com as questões indígenas, né? A gente tem, então, uma série de pessoas que estão procurando trazer essas outras facetas que contemplam esse mosaico complexo, né, desse contexto que a gente está mencionando aqui. E justamente, porque quando você fala, né, sobre essa não personificação em uma figura ou em um governo, né, fica aberto muitas possibilidades de pesquisa, inclusive. Como, por exemplo, tentar compreender a participação e a contribuição dos povos indígenas nessa construção desse Brasil, né, entre 30 e 45, por exemplo. O professor Edson, que é um professor que eu conversei recentemente, ele bate muito nessa tecla, inclusive. Como as pesquisas, não só dele, mas como a própria UFP é voltada para esse tipo de estudo, sabe? Pelo menos o programa de pós-graduação que ele trabalha. E como que eles procuram entender essas populações que foram marginalizadas dessa história oficial, a gente pode chamar assim dos cânones, né? E como essa reescrita ela é importante. E aí, pra gente finalizar, professora, você tem alguma dica para os nossos ouvintes de bibliografia, de filme, série, seja o que você tiver aí pra gente, né? Para quem quiser se aprofundar um pouco sobre essas questões, sobre a questão do trabalhismo no Brasil, também na América Latina de modo geral. Tá, então eu vou começar antes do trabalhismo no Brasil, um que eu gosto bastante, chama Os Excluídos da História, né, Operário, Mulheres e Prisioneiros, da Michelle Perrault, que para mim é um primor, né, e outras formas de enxergar isso também. Você tem Os Trabalhadores do Hobsbawm, né, e agora pensando no Brasil, saindo assim de coisas mais conhecidas, né, tem um que eu gosto bastante, que é Os Desafinados, Sambas e Bambas no Estado Novo, que vai falar justamente, né, desses sambas que procuraram mostrar essa resistência a esse discurso, a esse projeto idealizado. Vou fazer um merchan, uma propaganda, falar da minha tese de doutorado, Trabalhadores do Brasil, meus queridos descamisados, imaginários populares no varguismo e no peronismo, né, que eu tento dar, então, um pouco conta, né, a partir dessas reflexões que eu faço dos imaginários sociais sobre a família e a pátria, nesses momentos. Quem quiser pensar mais comemorações do 1º de maio no Estado Novo, tem um artigo que é clássico da Isabel Bilhão, né, que é Trabalhadores do Brasil, as comemorações do 1º de maio em tempos do Estado Novo, varguista, e mais recentemente, né, para quem quiser entender mais da figura do Vargas, né, a gente tem aquele filme Getúlio que saiu e também imagens do Estado Novo, né, alguns estão democratizados, então pode ser que o ouvinte que tem aí um pouquinho mais entenda dessa democratização encontre, né, então acho que esses são alguns, mas fico super à disposição caso queiram saber mais de outros lugares, outras formas também, referências mais específicas depois sobre esse momento, esse período, né, que aí acompanhando aí com os meus colegas eu consigo passar de forma mais direcionada. E também convido vocês a entrarem, né, acompanhar o nosso grupo, porque o nosso grupo é muito democrático, né? Você não precisa estar fazendo pesquisa sobre vagas para fazer parte. Você pode ter interesse e querer acompanhar algumas questões, né? A gente tem várias pessoas que acompanham nesse sentido. E a gente faz vários eventos também online, né, na ideia de conectar e ajudar a trazer outras informações, outras perspectivas, né? Que às vezes a gente acha que, ainda tem o que estudar, o que falar, o que saber, tem muito, né? Eu tô aí vamos dizer assim, nesse caminho, nesse caminhar há 12 anos, vamos dizer assim, e até hoje eu aprendo muito com os meus colegas, né? Então acho que isso é o mais bacana desses espaços que a gente tem de encontro ou de reencontro, né? Então é um pouco por aí.
Não, então fica aí o convite. Tem um caminhão, acho que tá fazendo um barulho, não sei nem se dá pra ouvir aí de fundo, Não. mas tá fazendo um barulho bem grande. Tomara que, que o microfone abafe o som, mas de todo modo, professora, fica o convite aí, tá, cara? Caso queira participar novamente. Período Vargas, pra mim, assim, é um tema. Eu não pesquisei isso na graduação, porque eu tava preocupado com outras coisas, mas foi o que me motivou a fazer faculdade de História. Legal. Foi uma aula de período Vargas, do Estado Novo, que a professora pediu um debate, dividiu a sala em 2 grupos, para falar sobre as questões dos pais, justamente do pai dos pobres e essa questão da mãe dos ricos. Foi isso que me levou a estudar história enquanto, né, me formar como professor de história. Então fica aí o convite quando quiser participar novamente. A gente está com uma revista aí, se você quiser publicar algum tipo de artigo relacionado a esse tema, dessa gravação da gente, a gente pode até combinar alguma coisa, a gente publica lá para você sem problema, divulga seu trabalho, tá? Obrigada, João. Muito obrigado pela participação, e para os nossos ouvintes, não deixa aí de se inscrever, de curtir, né, de deixar as opiniões aí também, sugestões de novos episódios, e um abraço, professora. Obrigada, João. Obrigada, ouvintes. Estamos aí. Tudo de bom.